Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Um Eurodólar que ontem acabou por fazer aqui um novo mínimo deste ano, um 13,24, antes de realizar uma correção que estamos aqui a ver. Isto num dia praticamente sem dados económicos, com trading muito técnico, foi isso que nós indicámos ontem, foi isso que eu acabei por apontar ontem, que provavelmente iríamos ter um dia bastante mais calmo e com a possibilidade de vermos aqui uma recuperaçãozinha, aqui uma pequena correção, que é o que acabamos por verificar. O dia de hoje vai ser um dia, bom, antes do dia de hoje. Ontem, além disso, ainda tivemos alguns discursos por parte de membros do Banco Central Europeu que foram no sentido contrário de Christine Lagarde, nomeadamente Isabel Schnabel, um pouco mais hawkish, ou seja, dar aqui algum suporte ao euro, na medida em que tiveram discursos mais agressivos relativamente a subidas de taxa de juros. Portanto, isto também deu aqui assim alguma ajuda. Bom, então agora para o dia de hoje a situação é um pouco diferente, vamos ter dados macroeconómicos importantes, nomeadamente nos Estados Unidos. Como vemos, a agenda é bastante bem preenchida e eu aqui olho principalmente para quê? Para o PCE, para a medida preferida do Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, aqui assim, e estes que a nível anual o mercado está à espera de 3,3 para 3,4, uma pequena aceleração, ou mesmo os 3,3, o consenso anda aqui em torno dos 3,3 e dos 3,4. Quando olhamos para a medida mensal, olhamos para uma aceleração dos 0,2 para 0,3, isto quando o PCE, ou seja, sem o PCE total, a medida de inflação preferida do Fed, mas em termos totais, onde vai estar lá a energia e a alimentação, temos aqui assim 0,5, portanto uma aceleração dos 0,4 para os 0,5 em termos mensais e em termos anuais dos 3,8 para os 4% ou mesmo os 4,1%, o consenso anda aqui entre os 4 e os 4,1%. Ora, situações destas, ou seja, que vão em torno do consenso, das previsões ou ligeiramente acima mesmo, poderão então dar um novo impulso ao dólar, ou seja, mais pressões sobre o euro-dólar, enquanto, por outro lado, números números da inflação, desta medida da inflação preferida da Fed abaixo, poderão de alguma forma levar a uma correção maior do euro-dólar deste recente mínimo feito. Outro indicador que eu vou estar a observar também é o número final do PIB. Ele começou por ser a mostrar um crescimento de 2% na leitura preliminar, foi revista em baixa para 1,6% na segunda estimativa e agora vamos ter a estimativa final, portanto o dado final. Vamos ver o que é que vai acontecer. Em princípio nada, em princípio deverá manter aqui os 1,6%, mas também aqui uma revisão em baixo deste número poderá dar razões àqueles que dizem que não poderemos ter uma subidas de taxa de juros muito rápidas nos Estados Unidos, enquanto a manutenção ou uma revisão mesmo em alta poderão, inclusive, acelerar a tal situação de subidas de taxa de juros por parte da Reserva Federal. Portanto, estes são, de facto, os principais. Já me esquecia também, já agora, este número aqui, os 0,4% do salário, ou seja, dos rendimentos pessoais, também é importante. Portanto, aqui uma subida dá mais força ao dólar, um abrandamento, ou seja, abaixo dos tais 0,4%, poderá, de alguma forma, penalizar o dólar, ou seja, impulsionar o euro-dólar. E principalmente as despesas de consumo pessoal, que se espera que subam ligeiramente 0,5 para 0,6, uma subida aqui assim vai dar um impulso ao dólar, enquanto que uma desilusão neste item poderá de alguma forma abrandar, digamos, o ritmo de crescimento do dólar e de alguma forma
suportar o euro-dólar. Portanto, temos aqui bastantes coisas este dia para observar. Tudo isto à volta, como vemos aqui, às nossas 13h30. Portanto, é uma hora em que vamos ter provavelmente aqui assim alguma ação nos mercados, nomeadamente no nosso mercado do euro-dólar. O meu cenário base para hoje, obviamente, vai depender da situação destes dados. Acredito que eles possam sair em linha com o esperado e, nesse caso, manter aqui esta tendência descendente, mas tem que sair bastante melhor, digamos, já está muita coisa descontada para vermos aqui assim maiores perdas no euro-dólar, ou seja, abaixo do tal mínimo deste ano a 1,1324. Bom, vamos olhar para os gráficos então, ainda por cima hoje, uma quinta-feira, estamos perto do fim de semana, temos aqui assim o euro-dólar então aqui ainda a negociar abaixo dos tais 1,1392, dos tais 1,14, quando olhamos para o MACD, vemos que ele mantém, obviamente, este momento descendente e, portanto, aqui esta tendência descendente do euro-dólar, ainda com muito espaço, como vemos por aqui, para andar, ou seja, antes de chegarmos a uma situação de sobrevenda. Já no gráfico diário, o que nós vemos aqui é esta projeção que eu tinha aqui colocado foi praticamente atingida, estava a 1,1320, 1,1321, nós tivemos a 1,1324, portanto eu dou como considerada esta projeção e vou retirá-la. E neste momento temos o quê? Temos aqui a possibilidade de termos aqui assim alguma correção de alguma forma. Temos aqui, apesar de o RSI do MAC de estar bem abaixo da linha neutra e portanto a manter esta tal tendência descendente, temos aqui o RSI já muito perto e aqui a tocar de áreas de sobrevenda, o que poderá dar aqui assim uma correção. Eu já vou alinhar uma possível correção caso este mínimo não seja ultrapassado, e então aqui eu colocaria este Fibonacci Retracement, e o que eu vejo neste Fibonacci Retracement é os 38,2 a 1,1435 e mais amplo ainda a 1,1509, ou seja, toda esta correção poderá ter origem na tal desilusão dos dados da medida preferida da Fed para a inflação, o Core PCE Price Index, que dê razões, digamos, ao mercado para recuar um pouco nas expectativas que tem de subida de taxas de juros por parte da Reserva Federal. Portanto, são níveis a observar aqui, 1,1435 e mais tarde a 1,1510, praticamente, 1,1509. Mas isso não é no dia de hoje já, é caso hoje acabe por disputar essa situação. Quando olhamos aqui para já agora, por outro lado, vamos tendo, e eu já não estava aqui a colocar, temos esta primeira, mais uma vez, esta área de resistência nos tais 1,1390, 1,1410 antes de tudo isto acontecer, e isso poderá ser, digamos, a forte resistência do dia de hoje. Abaixo, obviamente que o quebrar deste mínimo a 1,13 que nós vimos aqui, a 1,1324, o que poderá dar é o próximo tal 1,1275, o tal máximo de 2023, e mais tarde 1,1214, o tal máximo de 2024. Mas isso não é que eu coloque para já em perspectiva, a não ser que tivéssemos aqui no Core PCE Price Index, por exemplo, um forte número em alta que pudesse disputar esses tais ganhos do dólar, ou alguma coisa, sei lá, uma escalada no Médio Oriente, mas isso é coisa que neste momento para já parece estar afastada e estar a acalmar, digamos, essas tensões no Médio Oriente. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, o que de facto vemos é há aqui uma pequena inversão do sentimento, ou seja, com a linha de MACD a ultrapassar a linha de sinal em sentido ascendente. O RSI já teve em terreno de
de correção, ou seja, em terreno de sobrevenda, e está a recuperar, a dar aqui assim indicação de que poderemos ter aqui assim esta tal correção durante mais algum tempo, que eu aqui no gráfico a 4 horas coloco a média móvel 21, que está aqui nos 1,1395, a tal situação dos 1,14 que há pouco estávamos a falar, e abaixo temos então o tal mínimo do dia, 1,1324. Bom, para terminar, e aqui com o gráfico a 1 hora, que é aquele, como todos sabem, que mais gosto de olhar no dia a dia, o que eu vejo é a continuação para já desta tendência descendente. O MACD mostrou aqui uma inversão no sentimento, a possível inversão do momento ainda não se concretizou, ainda está abaixo da linha neutra, mas tem vindo a provocar, digamos, toda esta correção. Aliás, correção esta que também vem desta área de sobrevenda atingida pelo RSI e que agora está a dar ainda espaço a poder continuar esta correção, já que na medida ainda que está ainda longe de uma situação de sobrecompra, portanto, a permitir a continuação ainda um pouco mais desta correção. Essa correção que está neste momento aqui na linha de tendência descendente, portanto aqui à volta dos 1,1370, 1,1375 aproximadamente, a média móvel de 55, este gráfico horário está nos 1,1372 e o preço já lá tocou, e está ligeiramente acima da média móvel 21 que está nos 1,1355. Portanto aqui assim vamos ter talvez uma pequena área de provável consolidação a estes níveis, 1,1355 ou 1,1375, em que eu posso admitir que possa acontecer que isto se prolongue, digamos, até às tais 13h30, a altura em que vamos ter os tais dados nos Estados Unidos, que poderão de alguma forma então dar aqui um rumo novo. O rumo novo poderá ser o break desta linha de tendência descendente e terminando-a, que era de muito curto prazo, apontamos primeiro para uma primeira resistência à volta dos 1,1410, uma segunda resistência nos tais 1,1440, antes da média móvel das 200 deste gráfico horário, que está aqui nos 1,1485, portanto já muito perto de 1,15. Abaixo, já sabemos, temos primeiro estes tais 1,1350 aproximadamente, para depois termos o tal mínimo deste ano a 1,1324 e o psicológico 1,13, que é sempre, há sempre aqui assim, de alguma forma, o efeito psicológico de uma figura redonda, que é um 13. Abaixo disso temos o tal 1,1270, 1,1274, dado pelo máximo de 2023, tal como eu já tinha apontado anteriormente. Bom, mas como sempre isto é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados e os gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios e algum cuidado ali à volta das 13h30. Eu por mim estarei por cá de volta amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!